havia uma profecia de que o povo seria levado por 70 anos lá para a Babilônia, ficaria como escravo ali por 70 anos, e depois de 70 anos o povo retornaria. Só que quando o povo foi levado para a Babilônia, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída, completamente destruída. Então Ezequiel, como profeta de Deus, começou a bombardear o povo lá de profecias e de exortações, puxando a orelha, né? Puxando a orelha, dizendo: olha, vocês estão presos em Babilônia porque vocês são desobedientes. Vocês estão presos em Babilônia porque vocês não seguiram a orientação de Deus. E sabe, o que dava identidade para o povo de Israel era aquela linda construção que Salomão fez. Qual foi a construção? Vê se você lembra. O templo de Salomão. Tem até uma igreja agora que diz que reconstruiu o templo de Salomão, né? Mas não chega nem perto daquele templo. Tinha as paredes de ouro, né? Muita prata, muita riqueza, muitos utensílios. Era uma riqueza. Então isso dava identidade para o povo de Israel antes de eles serem invadidos e serem levados como escravos. Enquanto eles foram invadidos, vocês lembram o que aconteceu com o templo? Nabucodonosor, rei de Babilônia, pegou todos os utensílios do templo, aquele ouro, aqueles vasos, tudo aquilo lá, e levou para a Babilônia. O que mais que ele fez? Destruiu o templo lá de Jerusalém, ficou em ruínas. E aí Ezequiel começa a dizer para o povo: olha, está vendo? Destruíram o nosso país, destruíram a nossa pátria, destruíram a nossa dignidade e destruíram a nossa identidade. Nós não temos mais o templo, nós não temos mais nada do que nos orgulhar. E ele passa o livro inteirinho, Ezequiel, né? Falando e culpando o povo de Israel por eles estarem agora lá em Babilônia. Mas no capítulo 40, a partir do capítulo 40 até o capítulo 39 é pura lamentação. Mas a partir do capítulo 40, Ezequiel recebe visões sobre o futuro e não mais repreensões sobre o passado. E aí vem uma lição que eu queria compartilhar com vocês, né? Não adianta você ficar pensando no teu passado, mesmo que ele seja bom ou que ele seja ruim. O teu passado acabou nesse minuto. Por melhor que você seja, por mais diplomas que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, o teu passado acabou aqui. A partir de agora, você precisa pensar no futuro. E tem pessoas que se apegam ao passado desastroso também e ficam pensando o tempo todo naquele passado. Para com isso. Em algum momento você tem que esquecer esse passado e tocar a vida para frente. É uma pequena lição, mas eu queria ler então com vocês a esperança. A partir do capítulo 40, Deus fala de esperança. Até o 39 foi só exortações. A partir do 40, esperança. E o que diz aí? No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, neste mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou para lá. Versículo 2: e em visões, Deus me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia como um edifício de cidade para o lado sul. Versículo 3: e ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze, estava em pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. E versículo 4 e último: disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos, ouve com os teus próprios ouvidos, e põe no coração tudo que eu te mostrar, porque para isto fostes trazido aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto estás vendo. Sabe o que Ezequiel viu aqui? Deus estava dando para Ezequiel, a partir deste momento, uma planta, um cronograma, um projeto para a reconstrução do templo, pastor. Aquele templo que foi destruído, aquele templo que havia sido destruído, e com ele a dignidade e a identidade do povo de Israel. Aquele templo lindo, maravilhoso, aquela obra de arte. E se você continuar lendo aqui o capítulo 40, eu não vou ter tempo para ler, porque
são 49 versículos, você pode ler depois. Você vai ver que esta planta, este projeto que foi dado para Ezequiel, era um projeto muito superior ao projeto do templo que Salomão havia construído muito tempo atrás. Muito superior. As medidas eram maiores, as paredes eram revestidas de ouro, com muito mais ouro. Você vai ver aqui, faça a comparação dos dois, né? E aí eu faço a pergunta: quando esse templo foi construído, de acordo com a planta que Ezequiel recebeu das mãos de Deus, 25 anos depois que eles estavam no cativeiro? Quando esse templo foi construído? Vocês lembram? Quando? Quem que me responde aqui? Para ganhar um capacete de presente. Tem um monte aqui. Vou dar um capacete de presente. Quem sabe quando ele foi construído? A resposta é nunca. Sabia disso? Esse templo nunca foi construído. Deus estava dando o projeto, dando a planta e seguramente daria os recursos. Mas a Bíblia diz que quando o povo voltou, 50 anos depois da visão, mais ou menos, e começaram a construir os muros, começaram a construir o templo, eles não tiveram fé, não tiveram coragem de tocar para frente aquele projeto como Deus havia estabelecido. O projeto de Deus era um projeto grandioso, mas eles não tiveram coragem de dar aquele passo de fé e colocar aquele projeto grandioso em prática, infelizmente. E se você ler na sua Bíblia, você vai ver que na inauguração desse segundo templo, os anciãos, alguns choravam, porque haviam conhecido a glória do primeiro templo. Quando viram o segundo, mas pequenininho, não tem nada de valor como tinha o outro, alguns choravam. Mas não é culpa do projeto. O projeto foi bem feito. Deus havia entregado um plano, um cronograma, um projeto, mas quem não fez foi quem? O povo. E eu gostaria apenas de compartilhar com vocês 3 lições desta história que eu acabei de contar. A primeira lição: Deus tem um tempo para todas as coisas. O povo de Israel foi tirado de Israel, foi levado para a Babilônia, ficou 70 anos em Babilônia. Dentro desses 70 anos, Deus deu uma visão, 25 anos depois que eles chegaram lá, e o templo deveria ser construído 50 anos depois, ou seja, quase 70 anos ou mais de 70 anos de espera. Mas quando Deus diz para esperar, é para fazer o quê? Esperar. Eu estou falando aqui para alguns motociclistas, principalmente alguns de moto speed, né, Altair? Quando Deus diz para esperar, é para esperar. Quando o sinal está vermelho, é para ficar paradinho no sinal vermelho. Hoje eu estava andando em São Paulo com a minha esposa, e eu estava vendo os motociclistas. Na base tem muito motoqueiro, né? Muito motoqueiro, diferente de motociclista. E nós estávamos vendo os motoqueiros. E era um cruzando por aqui. E dentre tantos motoqueiros, de repente a gente viu um motociclista. Estava lá, bonitinho, atrás do carro. Quando o trânsito parava, ele pegava um corredorzinho muito rápido, mas já entrava de novo atrás do carro. Eu disse: está lá um motociclista, esse cara não vai se acidentar, esse cara está fora da estatística de que quantos motociclistas são acidentados lá em São Paulo todos os dias, né? Quando Deus diz, eu estou usando como exemplo, né? Mas quando Deus diz para esperar, é para esperar. Quando Deus diz para avançar, é para avançar. Mas nós precisamos conhecer o tempo de Deus. Às vezes você está muito alvoroçado, quer colocar os projetos logo em prática. Aguarde, Deus tem um tempo para tudo. Porém, não deixe passar o tempo de Deus, porque se você deixar passar, o projeto morre. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, olha aqui, versículo 2 diz o seguinte, Ezequiel 40, versículo 2: em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia um edifício, ou como um edifício da cidade para o lado sul. Algumas traduções dizem que me levou para o monte mais alto. É a segunda lição que eu queria compartilhar com vocês. A primeira, você precisa fazer as coisas no tempo de Deus e saber que tempo é esse e almejar por esse tempo. A segunda,
Você percebeu que Deus, para dar aquele projeto, para dar aquela planta para Ezequiel, Deus levou ele no monte mais alto. Meu querido, Deus não vai colocar nenhum projeto na sua mão que não seja um projeto desafiador, que não seja um projeto grande, que não seja um projeto maravilhoso, porque Deus é grande, e se Deus é grande, nós precisamos estar prontos para executar projetos grandes. Eu acho que o Senhor não se agrada quando Ele nos entrega algo para fazer, e a gente começa, não vai dar certo, não vai ter jeito, não vai dar. Irmãos, não dá. Deus é um Deus grande, Deus é um Deus poderoso. Eu digo para o Jefferson, pastor Fabrício, o Jefferson hoje é o diretor da estadual, da maior estadual do mundo. Se não é, vai ser dentro de umas 2 semanas, a maior estadual do mundo. 2 anos atrás, o ANN São Paulo era só em Indaiatuba. Hoje, quantos regionais nós temos? 16. Vamos inaugurar a 17ª agora. 16ª, né? 16 regionais. Quanto, como ele falou, ANN temos aqui em São Paulo? Quase 300 homens e mulheres vestindo colete de capacete, pregando a palavra. Há 2 anos, pastor, nessa igreja o Jefferson foi instituído diretor regional. Se ele tivesse, foi nessa igreja, porque eu preguei nessa igreja nesse dia, estava aqui o presidente nacional e o vice, e eles instituíram o Jefferson. No outro dia ele me nomeou capelão estadual, né? Naquela época. Foi uma parceria gigante. Irmão, se ele tivesse dito, não vou, não vai dar certo, não quero e tal, nós teríamos os 300 aqui hoje, os 300 de Gideões, talvez não, talvez tivéssemos 50, 40, 100, não teríamos. Deus precisa de homens e mulheres que sonhem alto. Quando Ele vai te levar, Ele vai te levar para o alto do monte. Deixa eu só contar uma historinha para vocês, bem rápida. Eu gosto de ilustrar muito aquilo que eu conto, e você pode visualizar e vislumbrar o futuro das pessoas. Eu estava uma vez indo para uma campal, daqui a pouco eu lembro o nome, mas é lá no interior do Maranhão. Estávamos eu, o presidente do campo e o diretor de publicações. Estávamos indo, nós tínhamos que andar uns 200 quilômetros. E o pastor Moisés, que era o presidente do campo, gostava de correr no meio daquela... Nossa, e a rua... A rodovia não tinha asfalto, era terra, a gente escorregava, era buraco, ele passava, tinha uma caminhonete, né? Eu morrendo de medo e ele passando por tudo quanto é buraco. Eu digo, pastor, daqui a pouquinho nós vamos quebrar esse carro, não vamos chegar na campal, e aqui é um desertão, não tem nada, pastor. Fica tranquilo, eu ando aqui o tempo todo, não te preocupa. E o bobão aqui foi de terno, gravata, essas peças, de colete naquela época. E ele não, de camiseta, eu de terno, gravata, camiseta toda branquinha. De repente, pneu de trás fura. Paramos, ele rapidamente trocou o pneu, e eu me lembro que a gente tinha passado por um posto há uns 25, 30 quilômetros atrás. E lá é um desertão, né? Depois que você passou por um posto já era. E faltava ainda uns 70 quilômetros, eu acredito, para a gente chegar no destino. E o pneu estourou. Ele desceu do carro, descemos todos ali, trocamos o pneu, ele guardou o pneu furado, e o que eu imaginei? Ele vai dar meia volta, vai mandar consertar o pneu. Que nada, pegou o carro e... Eu disse, amigo, você é louco, falta 70 quilômetros para a gente andar, não deve ter posto de gasolina aí para frente, se furarmos outro pneu, acabou, a gente vai, não tem sinal de celular, não tem nada aqui. Isso estou falando de uns 12, 14 anos atrás, no interior do Maranhão. Ele, eu estou acostumado a andar aqui, fica tranquilo, não tem problema, aqui é tudo sério. Não deu 5 quilômetros, outro pneu. E agora? Eu falei para você, só que pastor não dá para ser muito incisivo, você tem que ser, eu falei para você. Aí, irmãos, menos mal, um motociclista estava passando por nós. Quando ele passou, ele deu sinal. Aí eu falei para ele, você que vai na carona da moto, eu não vou agora. Vai, te vira, pega o pneu, bota nas costas, eu não vou. Pastor Moisés Batista. Ele pegou aquele pneu, colocou na moto, saiu, andou.
Quase 2 horas depois ele apareceu com o pneu consertado e já queria sair, dizendo: não, agora nós vamos voltar com o carro para consertar o outro pneu, que se furar de novo, não quero saber. E aí nós voltamos quase 30 quilômetros atrás para consertar o segundo pneu. E aí, irmãos, é interessante, né? Chegou lá, o borracheiro estava deitado numa rede, assim, né? Tranquilo, passava acho que um carro por semana, tranquilo, normal. O que vocês querem? A gente botou uma borracharia. O que será que eu quero? O que será que eu quero? Quero comprar uma pizza na borracharia. O que vocês querem? Amigo, a gente quer consertar o pneu. Ah, não sei se dá, não sei se... Até o cara levantar da rede para ver se podia e tal, foi quase 20 minutos. Aí levantou da rede, tranquilo. Eu acho que dá para consertar, mas vai no mínimo 1 hora, tranquilo. A boca ficava mole aqui do lado, tão folgado que ele era. Era Maranhão, né? Mas não estou falando mal de Maranhão, estou falando daquele Maranhão, especificamente aqui. E aí, irmãos, bom, já que tem que esperar 1 hora, eu e o diretor de publicações, o pastor Paulino, saímos um pouquinho, fomos ali num barzinho que tinha umas bebidas, ali um refrigerante, um suco, alguma coisa. Nós saímos, né? Saímos um pouco e deixamos ele arrumando o pneu. De repente, próximo da gente, próximo de mim e dele, veio um menino com uma caixa de engraxate nas costas, né? Para engraxar o sapato. E quando o meu amigo viu, ele saiu para fazer não sei o que ali, ficou só eu e o rapaz. E o rapaz me olhou assim, eu estava de gravata, de camisa branca, sapato preto. O rapaz olhou assim: tudo bem, doutor? Já soube se aproximar bem, né? Ele disse: não, rapaz, eu não sou doutor, não, eu sou ministro do Evangelho, né? Eu sou ministro. Ministro? Sim, eu sou ministro e tal. Mas quando eu crescer, eu quero ser igualzinho ao senhor. O senhor deve ser ministro aí do tribunal, tal, não sei o quê. Eu vou ser advogado, depois eu vou me tornar um juiz. Eu quero ser um ministro. E aí eu brinquei com ele: moço, eu sou ministro do Evangelho, eu sou pastor, né? Ele: ah, que legal. Mas eu vou dizendo o seguinte: não adianta você querer engraxar o meu sapato, porque eu estou no meio do mato, aqui no meio do poço. Vai engraxar e vai sujar de novo. Aí o menino esperto, né? Não, pastor, eu não vim aqui para engraxar seu sapato, eu vim para conversar com o senhor, porque eu vi o senhor tão bem vestido, eu quero saber o segredo das pessoas de sucesso. Olha só, eu tinha uns 12, 13 anos, né? E eu trabalho com vendas, eu trabalho na comportagem, eu gostei daquele guri, vai ser um comportor. Começamos a conversar, e bate-papo para cá, bate-papo para lá e tal. Aí eu perguntei para ele: mas rapaz, você já comeu hoje? Não, pastor, não comi hoje não ainda. Mas você não conseguiu engraxar nem o sapato seu, é o primeiro. Aliás, pastor, eu é o primeiro, não tinha. Eu tenho até um cálculo. Se eu conseguir engraxar 3 sapatos por dia durante tantos dias, e for fazendo cálculo, daqui a 6 anos eu vou conseguir ir para Belém do Pará, vou conseguir estudar direito e vou realizar o meu sonho. Ele disse: olha que coisa linda, né? Mas quantos sapatos você já engraxou até agora? Não, o seu vai ser o primeiro. Bom, que beleza, né? E quanto é que custa para engraxar um sapato? Custa acho que R$2, né? Eu disse: beleza, mas você não almoçou ainda? Não almocei. Então faz o seguinte: eu vou te dar R$5, você vai lá e vai almoçar. Não precisa engraxar meu sapato, porque ele vai sujar mesmo. Vai lá almoçar. Ele pegou os R$5 e disse: não, mas peraí, com R$5 eu consigo comprar umas 3 latas de graxa. Com essas 3 latas eu vou engraxar mais de 50 sapatos e eu vou fazer mais de R$100. Então eu não vou comer, eu vou guardar esse dinheiro. Disse: eita carinha, né? Isso é bom, né? E ele era o filho que praticamente sustentava a casa. Os outros irmãos não tinham condições de trabalhar. Aí eu disse para ele: não, meu irmão, faz o seguinte, pega esses R$5 e compra a sua graxa, eu vou te dar mais 5 para você comer alguma coisa. Eu tinha me tomado 10, não tinha engraxado meu sapato. Não tinha engraxado meu sapato. Então, gente, no final ele me tirou quase R$15 sem engraxar o meu sapato. Só um papo. Aí pegou meu dinheiro e foi lá com meu amigo. Quando eu vi, o meu amigo já estava dando uns 12 ou 13 reais para ele também, sem engraxar o sapato. E o borracheiro lá, né? Terminou, quanto é que o borracheiro ganhou? R$3.
E o menino quase 30, sem engraxar o sapato. Bom, quando você sonha alto, Deus vai prover os recursos para você. Quando você sonha alto, você vai mais longe, você chega mais longe. Acredite nos planos de Deus, os planos de Deus são grandes. Bom, e a última lição que eu queria compartilhar com vocês, para que os sonhos de Deus se concretizem, nós precisamos colocar todos os nossos sentidos na missão. Olha aqui, o versículo 4 do capítulo 40. Disse-lhe o homem: filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo o que eu te mostrar, porque para isso que fosse trazidos aonde? Aqui. Irmão, se quer ter sucesso, foca. Coloca os teus olhos, coloca os teus ouvidos, coloca no teu coração. É como aquele treinador que diz: o jogador joga com o coração na ponta da chuteira. Coloque o coração na ponta da chuteira e vá em frente. E eu queria encerrar com vocês dizendo o seguinte: Deus tem planos maravilhosos para a tua família, para você, para a tua felicidade. Eu estou muito feliz hoje porque 6 pessoas aqui decidiram aceitar esses planos maravilhosos de Deus, né, Júnior? Deus tem planos maravilhosos para você. Deus tem planos maravilhosos para você, Daniel, para você, Renata, para toda a família. Deus tem planos lindos. Agora vocês têm que colocar o coração, vocês têm que colocar os olhos, os ouvidos, focar naquilo que Deus quer para vocês para o futuro, porque os únicos que podem frustrar, estragar os planos de Deus, somos nós. É minha cabeça, é meu pensamento. Você está fazendo assim, minha cabeça. Eu é que posso frustrar os planos de Deus. Aquele templo nunca foi construído porque as pessoas não colocaram no coração, não colocaram na mente, não focaram. Deus tem planos maravilhosos para você, Carlão, né? Deus tem planos maravilhosos para você. Você precisa focar neles, acreditar neles. O único que pode destruir esse plano é você mesmo, sou eu mesmo. Mas Deus tem planos maravilhosos. E nesta tarde